Antes, alianças partidárias, agora federações. Os partidos se coligaram. Portanto, o coeficiente eleitoral para a eleição de deputados federais e estaduais ainda está valendo. O complexo e truncado sistema eleitoral brasileiro exige, vez ou outra, que a gente faça a conta. Obviamente que isso acontece em razão de toda essa complexidade envolvendo a questão do coeficiente eleitoral, etc, etc, etc. E para isso recorremos a ninguém mais, ninguém menos que um economista para fazer as contas e de maneira didática para a gente tentar entender essas complexidades. Aliás, às vezes, em grande parte delas, não é dada ao eleitor a chance de entender. E é isso que a gente veio decifrar. Diego Richene, novamente nos auxiliando, regras que inclusive você já colocou aqui na lousa. O como são as regras é o complicado, né, Diego? Exatamente, Alexandre. O problema do nosso sistema eleitoral é que nós temos dois tipos de sistemas, vamos dizer assim. Nós temos o sistema majoritário, onde basicamente o candidato mais votado leva. Então nós temos esse sistema sendo adotado nas eleições para presidente da República, Senado e governos estaduais. E o que mais chama a atenção, Alexandre, da complexidade é esse Aí vem a dúvida. Proporcional, exatamente, que é para eleger os nossos representantes na Câmara Federal, deputados federais e deputados estaduais nas Assembleias Legislativas. E aí a gente vai pegar como base, Diego, os votos válidos no estado de São Paulo para a gente ter uma referência. Tudo isso, evidentemente, com base nas eleições de 2018, mas é algo para a gente começar a entender, ou seja, a exemplaridade daquilo que aconteceu no estado de São Paulo. É isso que você preparou, né? Exatamente. Então, o que nós temos aqui antes de chegarmos nos números? Nós temos um negócio chamado coeficiente ou quociente eleitoral. O que seria isso? Você vai pegar o número de votos válidos das últimas eleições e vai dividir pelo número de vagas para cada uma das duas câmaras, no caso, para a Câmara Federal e para a Câmara Estadual. Então, no caso do estado de São Paulo, nós temos 70 vagas para a Câmara Federal e 94 vagas para a Assembleia Legislativa. Levando em consideração, então, Alexandre, as últimas eleições aqui em São Paulo, nós temos no estado mais de 33 milhões de eleitores, tá? Nas últimas eleições tivemos uma ausência de 7 milhões e 111 mil. Então, isso também, lá na hora da apuração, vai aparecer como abstenção, tá? Os votos nulos, que são aqueles eleitores que basicamente chegam e digitam ali qualquer número, não é o número do candidato. Os brancos, que é só apertar lá o branco lá na eleição, lá na urna. Se a gente somar tudo, a evasão é preocupante. Exatamente, é demais. Então, basicamente, você tem um número só de votos válidos. Aí você pega desse número aqui, você extrai esses três, a gente tem um total, então, de 20.246.737. Exatamente, que foram efetivamente computados para cada candidato. Pode ser para presidente, senador e deputados. Então, temos que calcular o coeficiente ou quociente eleitoral para a Câmara e para a Assembleia Legislativa. Então, se você pegar o número de votos válidos das últimas eleições e dividir por 70 para a Câmara Federal, um partido deveria ter 289.239 votos para eleger um deputado federal. Um deputado federal. Um deputado federal. Enquanto que para a Assembleia Legislativa seriam necessários 215.390 votos. É o mínimo, tá, Alexandre? Então, o que acontece? Além dessa conta, claro, existe uma outra, que é o coeficiente partidário. Mas aí que fica mais complicado. Aqui nós não vamos muito entrar em detalhes, mas seria basicamente o quê? Eu pegar o número desses votos válidos aqui e dividir pelo coeficiente eleitoral. Então, cada partido teria direito a uma quantidade de vagas. E aí que a coisa fica complicada. Ou seja, um sistema complexo, mas evidentemente que pela conta, aí sim, fazendo a conta direitinho, é possível entender, né, Diego? Com certeza. Bom, acima de tudo, e o mais importante de tudo isso é que o coeficiente eleitoral ou quociente requer então essa divisão, votos válidos pelo número de vagas, tanto na Câmara Federal como também na Assembleia Legislativa, mas para isso o fundamental é que você vote de maneira consciente e escolha o candidato de sua preferência que melhor vai te representar. Essa é a regra do jogo. Consultamos um especialista em dados eleitorais. Arthur Fisch explica que as eleições desse ano trouxeram uma novidade: as federações. Isso significa que os partidos poderão se unir para apoiar qualquer cargo, desde que permaneçam juntos durante todo o mandato.
A federação de partidos vale para eleições majoritárias, no caso de presidente, senador, governador e prefeito, e para as proporcionais, que elegem representantes para as casas legislativas. São deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Todos os candidatos de determinado partido ou federação somam os votos e vão chegar a quantas cadeiras aquele partido fez. Então, digamos assim, que no caso onde você tem 10 mil votos válidos e 10 cadeiras, um partido que fez 3 mil votos vai ter 3 cadeiras. O que acontece? Às vezes você tem candidatos que têm uma votação sozinha muito expressiva, eles fazem sozinhos, sei lá, nesse exemplo, 4 mil votos. Então ele sozinho faz 4 cadeiras, mas ele não ocupa 4 cadeiras. Então ele ajuda a trazer outras pessoas do seu partido para dentro da Assembleia ou da Câmara. Porém, explica o especialista, candidatos que esperam ser alçados ao cargo pela influência dos puxadores de voto precisam de bons desempenhos nas urnas. A questão é que essas regras têm mudado. Hoje, um candidato não pode ser puxado por outro, a não ser que ele faça no mínimo 10% desse quociente eleitoral que a gente explicou.